Capítulo 4 Demonologia e Medicina. O estudo científico do corpo humano e suas doenças tiveram que contender, e até certo ponto ainda contendem, com uma grande variedade de superstições, em grande parte de origem pré-cristã, mas defendida, até quase os tempos modernos, por todo o peso de influência da autoridade eclesiástica. As doenças, algumas vezes, eram consideradas uma manifestação divina para a punição de pecado, mas, com maior frequência, obra de demônios, que poderiam ser curadas pela intervenção de santos em uma pessoa ou através de relíquias sagradas, por orações ou por peregrinações, ou, quando decorrente de demônios, por exorcismo e tratamento que os demônios e o paciente achavam abomináveis. Em muitas ocasiões, podia-se encontrar auxílio no Evangelho. O restante da teoria foi desenvolvido pelos padres, ou naturalmente, de suas doutrinas. Santo Agostinho defendia que todas as doenças dos cristãos devem ser atribuídas a estes demônios. Sobretudo, atormentam deveras os cristãos recém-batizados. Sim, até mesmo as inocentes crianças recém-nascidas. Deve-se ficar claro que, nos escritos dos padres, demônios significam deidades pagãs maléficas que se enraiveciam pelo progresso da cristandade. Os antigos cristãos, de modo algum, negavam os deuses olimpianos, mas os consideravam servos de Satanás. Visão esta que Milton adotou em Paraíso Perdido. Gregório Nazianzeno afirmava que a medicina é inútil, mas a imposição de mãos santificadas é com frequência eficaz, e muitos padres expressaram os mesmos pontos de vista. A crença na eficácia de relíquias sagradas cresceu ao longo da Idade Média, e ainda não está extinta. A posse de relíquias valiosas era uma fonte de renda para a igreja e para a cidade na qual se encontravam, além de trazer à cena os mesmos motivos econômicos que incitaram os efésios contra São Paulo. A crença em relíquias, em geral, frequente sobrevive à farsa. Por exemplo, durante muitos séculos, os ossos de Santa Rosália, preservados em Palermo, eram conhecidos por sua eficácia na cura de doenças, mas, quando examinados por um anatomista ateu, descobriu-se que eram ossos de um bode. Todavia, as curas continuaram. Atualmente, sabemos que certos tipos de doenças podem ser curados pela fé, enquanto outros não. Não há dúvida de que milagres de cura de fato ocorreram. Mas, numa atmosfera não científica, as lendas logo ampliam a verdade e eliminam a distinção entre as doenças histéricas, que assim podem ser curadas, e as outras doenças, que demandam um tratamento baseado na patologia. Durante a guerra, há exemplos extraordinários do desenvolvimento de lendas numa atmosfera de exaltação, como o dos russos que supostamente atravessaram a Inglaterra até a França durante as primeiras semanas. A origem dessas crenças, quando possível investigá-las, é valiosa para ajudar o historiador no julgamento do que acreditar frente aos testemunhos históricos aparentemente incontestáveis. Podemos tomar como exemplo excepcionalmente complexo o suposto milagre de São Francisco Xavier, amigo de Loyola, o primeiro e mais eminente dos missionários jesuítas no Oriente. São Francisco passou muitos anos na Índia, China e Japão, e morreu em 1552. Ele e seus companheiros escreveram várias longas cartas, ainda existentes, relatando seus trabalhos, mas em nenhuma delas, em toda a sua vida, há qualquer alegação de poderes miraculosos. José de Acosta, o mesmo jesuíta que ficou bastante surpreso com os animais no Peru, afirma expressamente que estes missionários não tiveram auxílio de milagres em seus esforços para converter os pagãos. Porém, logo após a morte de Xavier, inúmeros relatos de milagres começaram a surgir. Dizia-se que ele possuía o dom de línguas, embora suas cartas estivessem repletas de dificuldades com a língua japonesa, além da escassez de bons intérpretes. Conta que, em uma ocasião, quando seus companheiros estavam com sede no mar, transformou água salgada em água potável, e quando perdeu um crucifixo no mar, um caranguejo recuperou. De acordo com uma versão posterior, jogou o crucifixo em alto mar para acalmar uma tempestade. Em 1622, por ocasião de sua canonização, foi necessário provar, para a satisfação das autoridades do Vaticano, que ele havia realizado milagres.
pois, sem esta prova, ninguém poderia se tornar santo. O Papa garantiu oficialmente o dom de línguas, e ficou especialmente impressionado pelo fato de que Xavier fez lamparinas se acenderem com água benta ao invés de óleo. Este era o mesmo Papa Urbano VIII, e considerou inacreditável o que Galileu havia dito. A lenda continuou a crescer, até que, na biografia publicada pelo Papa Bonhoeffer, em 1682, há o relato de que o santo, durante seu tempo de vida, ressuscitou 14 pessoas. Escritores católicos ainda atribuem a ele poderes miraculosos. Portanto, Papa Coleridge, da Sociedade de Jesus, reafirmou o dom das línguas em uma biografia publicada em 1872. A partir desse exemplo, fica claro como uma pequena evidência de fé poderia ser considerada um milagre em períodos em que os documentos eram menos numerosos do que no caso de São Francisco Xavier. Tanto os católicos quanto os protestantes acreditavam em curas miraculosas. Na Inglaterra, o toque do rei curava o que era conhecido como o mal do rei, e Charles II, um monarca religioso, tocou cerca de 100.000 pessoas. O cirurgião de Vossa Majestade publicou um relatório 60 curas eficazes, e outro cirurgião testemunhou, assim afirma ele, centenas de curas decorrentes do toque do rei, várias das quais em casos que desafiavam os cirurgiões mais habilidosos. Existia um serviço especial no Livro das Preces destinado para ocasiões em que o rei exercia seus poderes miraculosos de cura. Estes poderes foram transmitidos com o passar do tempo para James II, William III e para a rainha Anne, mas, aparentemente, não conseguiram sobreviver à sucessão hanoveriana. Epidemias e pestes comuns e terríveis na Idade Média algumas vezes eram atribuídas aos demônios, outras à ira de Deus. Um método para impedir a ira de Deus, muito recomendado pelo clero, era a doação de terras para a Igreja. Em 1680, quando a peste assolou Roma, avaliou-se que fora em decorrência da ira de São Sebastião, que havia sido indevidamente negligenciado. Ergueram um monumento em sua homenagem, e a peste acabou. Em 1522, no ápice do Renascimento, os romanos inicialmente fizeram um diagnóstico errôneo da peste que afligia a cidade naquela época, pois pensaram que o motivo fosse a ira dos demônios, isto é, dos deuses antigos, e assim sacrificaram o boi a Júpiter no Coliseu. Não obtendo êxito algum, instituíram procissões para apaziguar a Virgem e os santos, que, de acordo com sua crença, provou ser muito mais eficaz. A peste negra, em 1348, provocou surtos de superstição de vários tipos e locais diversos. Um dos métodos favoritos para aplacar a ira de Deus era a destruição dos judeus. Na Bavária, foram calculados 12.000 mortos. Em Erfurt, 3.000. Em Estraburgo, 2.000 foram queimados, e assim por diante. Somente o Papa protestava contra estes massacres insanos. Um dos efeitos mais singulares da peste negra ocorreu na cidade de Siena, onde haviam decidido ampliar a catedral, e uma considerável quantidade de trabalho já havia sido realizada. Mas os habitantes de Siena, esquecendo-se do destino de outros lugares, concluíram, quando a peste negra chegou, que esta era uma punição divina especial aos habitantes pecadores da cidade, por seu orgulho em desejar uma catedral tão magnífica. Eles pararam o trabalho e a estrutura inacabada permanece até hoje como monumento de penitência. Não apenas os métodos supersticiosos de combate às doenças eram universalmente aceitos como eficazes, mas também o estudo científico da medicina, severamente desencorajado. Os judeus eram os principais praticantes, já que haviam herdado os conhecimentos dos muçulmanos e suspeitos de praticar magia, uma suspeita que não os desagradava, pois isso aumentava seus lucros. A anatomia considerada desumana, tanto porque poderia interferir na ressurreição do corpo, quanto porque a Igreja abominava o derramamento de sangue e a dissecação. Era virtualmente proibida, em consequência de uma má interpretação da bula papal de Bonifácio VIII. O Papa Pio V, na segunda metade do século XVI, renovou os decretos anteriores, ordenando aos médicos, primeiramente, a convocar o auxílio de um padre, sob a alegação de que,
A enfermidade corpórea com frequência surge dos pecados. E depois a negar tratamento aos pacientes que não se confessassem ao padre dentro de 3 dias. Talvez essa fosse uma decisão sábia, tendo em vista a condição precária da medicina naqueles dias. O tratamento de doenças mentais, como se pode imaginar, era praticamente supersticioso e permaneceu assim por mais tempo do que qualquer outro ramo da medicina. Explicava-se a insanidade pela decorrência da possessão diabólica, concepção esta para a qual se encontra aprovação no Novo Testamento. Algumas vezes, uma cura poderia ser realizada através de exorcismo, pelo toque de uma relíquia ou pelo comando de um homem sagrado para que o demônio desincorporasse. Em algumas ocasiões, elementos que se serviam da magia eram misturados à religião. Por exemplo, quando um demônio possui um homem ou o controla através de uma doença, uma dose do vômito de um lupino, nigela, meimandro, alho. Só que tudo junto, adicione cerveja e água benta. Esses métodos não provocavam grandes danos, mas logo em seguida começou-se a acreditar que a melhor maneira de expulsar o espírito maligno seria através de uma tortura, ou humilhando-o em seu orgulho, já que o orgulho havia sido a origem do pecado de Satanás. Certas substâncias asquerosas e odores imundos eram usados. As fórmulas de exorcismo se tornaram cada vez mais longas e com obscenidades cada vez maiores. Através desses métodos, os jesuítas de Viena, em 1583, expulsaram 12.652 demônios. No entanto, quando esses métodos brandos falhavam, o paciente era espancado e, se o demônio ainda se recusasse a abandonar seu corpo, torturado. Durante séculos, inúmeros lunáticos indefesos foram atirados cruelmente aos carcereiros bárbaros, mesmo quando as crenças supersticiosas, através das quais a crueldade originalmente havia se inspirado, não eram mais aceitas. A tradição continuou, considerando a crueldade no tratamento dos loucos. O impedimento do sono ou castigos violentos foram métodos reconhecidos. Quando Jorge III ficou louco, apanhava, embora fosse considerado mais louco, são do que quando possuído por um demônio. A crença em bruxaria estava estreitamente relacionada ao tratamento para a insanidade. A Bíblia diz: "Não permitirás que nenhuma bruxa viva." Êxodo 22:18. Por causa deste e de outros textos, Wesley defende que o abandono da bruxaria é, com efeito, o abandono da Bíblia. Creio que ele estivesse correto. Enquanto os homens ainda acreditavam na Bíblia, esmeravam-se para cumprir seus mandamentos no que diz respeito às bruxas. Os cristãos liberais modernos, que ainda veem a Bíblia como eticamente valiosa, tendem a esquecer-se destes textos e dos milhões de vítimas inocentes que morreram em agonia, já que, no passado, os homens aceitaram genuinamente a Bíblia como um guia para a conduta. O assunto bruxaria e mais amplamente a magia e feitiçaria são, ao mesmo tempo, interessantes e obscuros. Os antropólogos observam uma distinção entre magia e religião, até nas raças mais primitivas. Mas seus critérios, embora certamente adequados à própria antropologia, não são exatamente os necessários quando há interesse na perseguição da necromancia. Portanto, Rivers, em seu livro muito interessante sobre a Milanésia, Medicine, Magic and Religion, 1924, Medicina, Magia e Religião, diz: "Quando falo de magia, refiro-me a um grupo de processos nos quais o homem utiliza rituais que dependem de seu próprio poder para sua eficácia, ou dependem de poderes que se acredita serem inerentes a, ou serem atributos de certos objetos e processos que são usados em tais rituais. A religião, por outro lado, irá compreender um grupo de processos, cuja eficácia depende do desejo de algum poder superior, algum poder cuja intervenção é buscada através de rituais de suplicação e sacrifício expiatório." Essa definição é adequada quando estamos lidando com pessoas que, por um lado, acreditam no estranho poder de certos objetos inanimados, tais como pedras sagradas, e, por outro lado, consideram todos os espíritos não humanos como superiores ao homem.
Nenhum desses casos é inteiramente válido no que se refere a cristãos ou muçulmanos medievais. Estranhos poderes, de fato, eram atribuídos à pedra filosofal e ao elixir da eterna juventude, mas estes dois itens poderiam quase ser classificados como científicos, pois eram buscados através de experimentos e suas presumíveis propriedades eram raramente mais maravilhosas do que aquelas encontradas no rádio. E a magia, na concepção da Idade Média, invocou constantemente o auxílio de espíritos, mas de espíritos malignos. Entre os milanésios, a distinção entre espíritos bons e maus parecia não existir, mas na doutrina cristã isso era essencial. Satanás, assim como Deus, poderia operar milagres, mas Satanás os realizava para ajudar homens corrompidos, enquanto Deus os fazia para auxiliar os homens de bom coração. Esta distinção, como aparece no Evangelho, já era familiar aos judeus na época de Cristo, já que eles o acusaram de ter libertado demônios com a ajuda de Beelzebul. Feitiçaria e bruxaria, na Idade Média, eram fundamentalmente ofensas eclesiásticas, apesar de não serem as únicas, e sua iniquidade se basear no fato de envolverem uma aliança com os poderes infernais. Por mais estranho que pareça, em certas ocasiões, o diabo poderia ser induzido a fazer coisas que seriam virtuosas no caso fossem feitas por qualquer outra pessoa. Na Sicília, existem, ou até recentemente existiam, peças de fantoches transmitidas de geração em geração desde os tempos medievais. Em 1908, assisti a uma dessas peças em Palermo, que tratava das guerras entre Charles, o Magno e os mouros. Nela, o Papa invocou o auxílio do diabo antes da grande batalha, e durante o combate. O diabo foi visto no ar, dando a vitória aos cristãos. Apesar desse excelente resultado, a ação do Papa foi pecaminosa, e Charles sofreu esse dissabor, embora tivesse levado vantagem com a vitória. Atualmente, alguns dos mais sérios estudiosos de bruxaria atribuem-lhe uma questão de sobrevivência na Europa cristã, aos cultos pagãos e à devoção a deidades pagãs identificadas como espíritos malignos da demologia cristã. Enquanto há muitas evidências de que elementos do paganismo se fundiram com rituais de magia, há sérias dificuldades em se atribuir a bruxaria principalmente a esta fonte. A magia era um crime punível na antiguidade pré-cristã. Existia uma lei contra elas nas 12 tábuas em Roma. Muito antes do ano de 1100 a.C., certos oficiais e mulheres do harém de Ramsés III foram a julgamento por fazerem uma imagem de cera deste rei e jogar feitiço sobre ela com a finalidade de lhe causar a morte. Apuleio, o escritor, foi julgado por ter se casado com uma viúva rica, a contragosto de seu enteado. Assim como Otelo, no entanto, ele conseguiu convencer a corte de que ele havia usado somente seus atrativos naturais. A feitiçaria não era, a princípio, vista como um crime particularmente feminino. O foco nas mulheres começou no século XV, e a partir daí, até o fim do século XVII, a caça às bruxas foi muito difundida e severa. Inocêncio VIII, em 1484, escreveu uma bula papal contra a bruxaria e apontou 2 inquisidores para a punição. Estes homens, em 1489, publicaram um livro, por muito tempo visto como autoritário, chamado Maleus Maleficarum, o martelo das bruxas. Alegavam que a bruxaria era mais natural às mulheres do que aos homens devido à perversidade de seus corações. A acusação mais comum contra as bruxas, naquele tempo, era de provocar tempestades. Elaboraram uma lista de perguntas para as mulheres suspeitas de bruxaria. Estas eram torturadas na roda, antigo instrumento de tortura, até que fornecessem as respostas que desejavam. Estima-se que somente na Alemanha, entre 1450 e 1550, 100.000 bruxas tenham sido mortas, a maioria delas queimadas. Alguns racionalistas destemidos ousaram questionar, mesmo durante a época em que a perseguição estava no auge, se as tempestades, chuvas de granizo, trovões e raios eram realmente provocadas pelas maquinações das mulheres. Para estes homens, entretanto, não houve misericórdia. Assim, no fim do século XVI, Vlad, o reitor da Universidade de Treves e juiz supremo da Corte Eleitoral, após condenar inúmeras bruxas,
começou a pensar que talvez suas confissões fossem decorrentes do desejo de escapar das torturas da roda, e, como resultado, começou a se mostrar relutante ao sentenciar. Por isso, foi acusado de vender-se a Satanás e sujeito às mesmas torturas que infligia a outros. Como eles, Vlad confessou sua culpa e em 1589 foi estrangulado e queimado. Os protestantes estavam tão habituados à perseguição às bruxas quanto os católicos. Neste sentido, James I era peculiarmente um entusiasta. Escreveu um livro sobre demologia e no primeiro ano de seu reinado na Inglaterra, quando Koch era promotor geral do Estado e Bacon pertencia à Câmara dos Comuns, fez com que a lei se tornasse mais restritiva através de um estatuto que vigorou até 1736. Houve muitas acusações e em uma delas a testemunha médica foi Sr. Thomas Brown, que declarou em Religio Medici: "Eu já acreditava, e hoje sei que as bruxas existem. Aqueles que delas duvidam não apenas as negam, mas também aos espíritos, e como consequência são indiretamente um tipo, não de pagãos, mas de ateus." De fato, como Leck aponta, a descrença era fantasmas e bruxas era uma das características mais manifestas de ceticismo do século XVII. No início, era restrito aos homens livres pensadores declarados. Na Escócia, onde a caça às bruxas foi muito mais severa do que na Inglaterra, James I obteve grande êxito em descobrir as causas das tempestades que enfrentou vindo da Dinamarca em uma viagem. Um homem de nome Dr. Fian confessou, sob tortura, que as tempestades eram produzidas por algumas centenas de bruxas de Leith, que haviam se lançado no mar em uma peneira. Como Burton ressalta em seu livro History of Scotland, volume 7, página 116, História da Escócia, a importância do fenômeno foi agravada por um grupo de bruxas no lado escandinavo e tanto um caso como o outro estariam produzindo um experimento com base nas leis da demologia. Dr. Fian imediatamente retirou sua confissão, e logo depois sua tortura foi intensificada. Os ossos de suas pernas foram quebrados em vários pedaços, todavia ele não cedeu. Logo em seguida, James I, que assistiu os procedimentos, inventou uma nova tortura. As unhas da vítima foram arrancadas e agulhas eram enfiadas nos tocos dos dedos. Entretanto, como dizem os registros contemporâneos, tão profundamente o diabo penetrou em seu coração que ele terminantemente negou tudo aquilo que antes havia confessado. Assim ele foi queimado. A lei contra a bruxaria foi abolida na Escócia no mesmo ato de 1736, que também aboliu a caça às bruxas na Inglaterra, mas na Escócia a crença continuava muito viva. Um compêndio e legislação publicado em 1730 diz: "Nada parece mais claro para mim do que o fato de que pode existir e pode ter havido bruxas, e que talvez da mesma forma elas existam ainda hoje. O que pretendo, com o desejo de Deus, deixar claro em um trabalho maior relacionado à lei criminal." Os líderes de uma importante seção da Igreja estabelecida de Escócia publicaram, em 1736, uma declaração sobre a depravação da época que denunciava não apenas o encorajamento da dança e do teatro, mas também a revogação dos estatutos penais contra as bruxas foram revogados, contrariando a própria escrita da lei de Deus. Não permitirás que nenhuma bruxa continue a viver. Depois dessa data, no entanto, a crença na bruxaria rapidamente sofreu um declínio entre as pessoas cultas na Escócia. Existe uma marcante simultaneidade no término das punições para a bruxaria nos países ocidentais. Na Inglaterra, a crença era mais firmemente mantida entre os puritanos do que entre os anglicanos. Houve tantas execuções por bruxaria durante o Acordo das Comunidades Britânicas quanto durante todos os reinados dos Tudors e dos Stuarts. Com a Restauração, o ceticismo em relação ao assunto começou a ser moda. A última execução oficial que se teve notícia ocorreu em 1682, embora haja afirmações da existência de outras execuções mais tardias, em 1712. Neste ano, houve um julgamento em Hertfordshire,
provocado pelo clero local. O juiz não acreditava na possibilidade do crime e instruiu o júri nesse sentido. Todavia, condenaram o acusado, mas a condenação foi desqualificada, o que levou a protestos clericais veementes. Na Escócia, onde a tortura e a execução de bruxas tinham sido mais comuns do que na Inglaterra, isso se tornou raro após o final do século XVII. A última bruxa foi queimada em 1722, ou 1730. Na França, a última fogueira em 1718. Na Nova Inglaterra, um forte surto de caça às bruxas irrompeu no final do século XVII, mas nunca se repetiu. Em todos os lugares, a crença permaneceu popular, e ainda sobrevive em algumas áreas rurais remotas. O último caso deste tipo na Inglaterra foi em 1863, em Essex, quando um homem idoso foi linchado por seus vizinhos que o consideraram bruxo. O reconhecimento legal da bruxaria como um possível crime sobreviveu por mais tempo na Espanha e na Irlanda. Na Irlanda, a lei contra a bruxaria não foi revogada até o ano de 1821. Na Espanha, uma feiticeira foi queimada em 1780. Locke, cujo livro História do Racionalismo trata com detalhes o tema da bruxaria, aponta para o curioso fato de que a crença na possibilidade de magia negra não foi derrotada por argumentos sobre este assunto, mas pela difusão geral da crença na prevalência da lei. Ele vai ainda mais longe ao dizer que, na discussão específica da bruxaria, o peso do argumento favorecia seus defensores. Talvez isso não seja surpreendente quando recordamos que a Bíblia poderia ser citada por aqueles que a defendiam, enquanto o outro lado dificilmente poderia ousar dizer que nem sempre deveríamos dar-lhe crédito. Além disso, as melhores mentes científicas não se ocupavam com superstições populares, em parte porque tinham um trabalho mais importante a fazer, e em parte porque temiam levantar hostilidades. Os fatos mostraram que eles estavam certos. O trabalho de Newton fez com que o homem acreditasse que Deus havia originalmente criado a natureza e decretado suas leis de modo a produzir os resultados que ele pretendia sem a sua oportuna intervenção, exceto em grandes ocasiões, como a revelação da religião cristã. Os protestantes defendiam que os milagres haviam ocorrido durante o primeiro ou segundo século da era cristã, e então haviam cessado. Se Deus não mais intervinha através dos milagres, era muito improvável que ele permitisse que Satanás o fizesse. Surgiam os primeiros passos da meteorologia científica, que não deixava margens para interpretações de que velhas mulheres em vassouras pudessem provocar tempestades. Durante algum tempo, ainda se considerava profano aplicar os conceitos das leis naturais aos trovões e raios, já que estes fenômenos eram atos específicos de Deus. Esta visão sobreviveu apesar dos para-raios. Então, quando em 1755, Massachusetts foi sacudida por terremotos, o reverendo Dr. Price, em um sermão publicado, atribuiu tais terremotos a pontas de ferro inventadas pelo sagaz Sr. Franklin, dizendo: em Boston há mais delas erguidas do que em qualquer outro lugar na Nova Inglaterra, e Boston parece estar mais terrivelmente abalada. Oh, não há como escapar da mão poderosa de Deus. Apesar deste aviso, os habitantes de Boston continuaram a instalar as pontas de ferro, e os terremotos, no entanto, não aumentaram. Dos tempos de Newton em diante, um ponto de vista como o do reverendo Dr. Price cada vez mais sugeria superstição, e, como a crença na interferência divina através dos milagres no decurso da natureza já tinha sido desacreditada, a crença na possibilidade de bruxaria necessariamente também desapareceu. As evidências para a bruxaria nunca foram refutadas, elas simplesmente deixaram de ser importantes em possíveis investigações. Ao longo da Idade Média, como vimos, a prevenção e a cura de doenças eram realizadas através de métodos supersticiosos ou totalmente arbitrários. O progresso científico era impossível sem a anatomia e a fisiologia, e estas, por sua vez, necessitavam de dissecação, a qual a Igreja se opunha. Versalhes, o primeiro a ver a anatomia como científica, conseguiu escapar da censura oficial por um tempo por ser médico do imperador Charles V,
que temia por sua saúde se lhe fosse retirado seu médico favorito. Durante o reinado, Charles V, uma conferência de teólogos, ao considerar Versalhes, concluiu então que a dissecação não era afinal um sacrilégio. Mas Felipe II, menos hesitante, não viu razão em proteger um suspeito. Versalhes não poderia mais obter corpos para a dissecação. A Igreja acreditava que no corpo humano havia um osso indestrutível, o núcleo da ressurreição do corpo. Versalhes, ao ser questionado sobre isso, confessou que nunca havia encontrado tal osso. Isso lhe foi maléfico e, ao mesmo tempo, benéfico. Os discípulos da medicina de Galeno, que foi um grande obstáculo ao progresso da medicina, assim como Aristóteles foi para a física, convenceram Versalhes com implacável hostilidade e, logo depois, encontraram uma oportunidade para destruí-lo. No momento em que examinava, com o consentimento dos parentes, um cadáver de um nobre espanhol, observou que o coração, assim, seus inimigos relataram, mostrava sinais de vida sob a lâmina. Ele foi então acusado de assassinato e denunciado à Inquisição. Pela influência do rei, lhe foi permitido fazer penitência com uma peregrinação à Terra Santa, mas ao retornar, seu navio afundou, e apesar de ter conseguido chegar à terra firme, morreu de exaustão. Entretanto, sua influência sobreviveu em um de seus pupilos, Falópio, que realizou um famoso trabalho, e a profissão médica gradualmente começou a se convencer de que a melhor maneira de se investigar o corpo humano seria através da observação. A fisiologia se desenvolveu mais tarde do que a anatomia, e pode-se considerar que tenha se tornado científica com Harvey, 1578-1657, o descobridor da circulação sanguínea. Assim como Versalhes também era médico da corte antes de James I e depois de Charles II, mas ao contrário de Versalhes, não sofreu perseguição, mesmo depois da morte de Charles I. Os meados do século tornaram muito mais liberal a opinião sobre assuntos médicos, em especial nos países protestantes. Nas universidades espanholas, a circulação do sangue ainda foi negada até o final do século XVIII, e a dissecação também não fazia parte da formação médica. Os antigos preconceitos teológicos, embora muito mais fracos, reapareceram quando despertados por qualquer inovação surpreendente. A imunização contra a varíola provocou uma tempestade de protestos dos eclesiásticos. A Universidade de Sorbonne se pronunciou contra, sob justificativas teológicas. Um eclesiástico anglicano publicou um sermão no qual dizia que as pústulas, sem dúvida, eram decorrentes da inoculação pelo diabo, e muitos ministros escoceses se uniram em um manifesto que afirmava que isso era uma tentativa de confundir um julgamento divino. Entretanto, o efeito na diminuição da taxa de mortalidade ocasionada pela varíola foi tão notável que os terrores teológicos não conseguiram ultrapassar o medo da doença. Além disso, em 1768, a imperatriz Catarina e seu filho foram imunizados, e apesar de não ser um modelo sob o ponto de vista ético, ela era considerada um guia seguro com relação à prudência terrena. O embate tinha começado a se acalmar quando a descoberta da vacinação veio a revivê-lo. Eclesiásticos e os homens da medicina consideravam a vacinação um desafio dos próprios céus e até ao desejo de Deus. Em Cambridge, um sermão da universidade foi realizado contra a vacinação. Ainda em 1885, diante de um grande surto de varíola em Montreal, a parte católica da população resistiu à vacinação com o apoio do clero. Um dos padres afirmou: "Se fomos afligidos pela varíola, é porque tivemos um carnaval no inverno passado e banqueteamos a carne, o que ofendeu o Senhor." Os padres oblatos, cujas igrejas estão situadas no próprio centro do distrito infestado, continuaram a condenar a vacinação. Os fiéis foram encorajados a confiar em exercícios de devoção de vários tipos, sob a sanção da hierarquia. Uma grande procissão foi ordenada com um apelo solene à Virgem, e o uso do rosário foi definitivamente obrigatório. Outra ocasião de intervenção teológica para impedir a mitigação do sofrimento humano foi a descoberta da anestesiologia. Simpson, em 1847, recomendou a utilização de anestesias nos partos.
e foi imediatamente lembrado pelo clero que Deus disse a Eva: darás à luz com dores. Gênesis 3,16. E como ela poderia sentir dor sob os efeitos do clorofórmio? Simpson teve êxito em provar que não havia mal algum em dar anestésicos aos homens, porque Deus colocou Adão em um sono profundo quando dele extraiu uma costela. Mas os homens eclesiásticos permaneceram irresolutos em relação ao sofrimento das mulheres, em qualquer circunstância de nascimento. Deve-se notar que no Japão, onde a autoridade do Gênese não é reconhecida, as mulheres ainda devem suportar as dores do parto sem qualquer alívio artificial. É difícil não resistir à conclusão que, para muitos homens, existe algo agradável no sofrimento das mulheres e, portanto, há uma propensão em adotar qualquer código teológico ou ético que faça com que seja seu dever sofrer pacientemente, mesmo quando não existe razão válida para não evitar a dor. O dano que a teologia provocou não era criar instintos cruéis, mas sim a permissão do que alegaram ser uma ética sublime, e de conferir um caráter aparentemente sagrado às práticas oriundas das mais ignorantes e bárbaras eras. A intervenção da teologia em questões médicas ainda não terminou. Opiniões em assuntos como o controle de natalidade e a permissão legal para o aborto, em certos casos, ainda são influenciados por textos bíblicos e éditos eclesiásticos. Veja, por exemplo, a encíclica sobre o matrimônio, emitida há poucos anos pelo Papa Pio XI. Aqueles que praticam controle de natalidade, diz ele, peca contra a natureza e comete um ato vergonhoso e intrinsecamente vicioso. Não se admire, portanto, se as Sagradas Escrituras atestarem o que a majestade divina considera como a maior abominação este crime horrível, que algumas vezes foi punido com a morte. Ele continua citando Santo Agostinho no Gênesis 38, 8 a 10. Não há nenhuma razão que justifique o controle de natalidade. No que diz respeito a argumentos econômicos, nos compadecemos profundamente pelo sofrimento dos pais que, em extrema necessidade, passam por grandes dificuldades para criar seus filhos. Mas nenhuma dificuldade pode justificar o abandono da lei de Deus, que proíbe todos os atos intrinsecamente malignos. Com relação à interrupção da gravidez por motivos médicos ou terapêuticos, isto é, quando a interrupção for considerada necessária para salvar a vida da mãe, ele considera que isso também não seja justificável. O que poderia ser uma razão suficiente para justificar quaisquer atos, quaisquer meios, o assassinato de um inocente, recaindo sobre a mãe ou sobre a criança? Isso é contra o preceito de Deus e contra a lei da natureza. Não matarás. O Papa Pio XI prossegue imediatamente para explicar que este texto não condena o conflito ou a punição divina e conclui: médicos honrados e habilidosos esforçam-se de modo louvável para defender e preservar a vida, tanto da mãe quanto da criança. Caso contrário, aqueles que provocam a morte de um ou de outro, seja pelo pretexto de exercer a medicina ou por motivos errôneos de pena, mostram-se indignos da nobre profissão médica. Portanto, não apenas a doutrina da Igreja Católica é derivada de um texto, mas o texto é considerado aplicável a um embrião humano, mesmo no estágio mais imaturo do desenvolvimento. E a razão para este último ponto de vista é obviamente derivada da crença de que o embrião possui o que a teologia chama de alma. As conclusões derivadas dessas premissas podem estar certas ou erradas, mas a ciência não pode aceitar nenhum dos casos. A morte da mãe, pressuposta pelo médico sob as condições que o Papa está discutindo, não seria assassinato, pois o médico nunca poderia ter certeza de que fosse acontecer. A mulher poderia ser salva por um milagre. Entretanto, como vimos anteriormente, a teologia ainda tenta interferir na medicina onde questões morais estejam envolvidas. Embora em todo o campo da profissão, a batalha pela independência científica da medicina tenha sido ganha. Atualmente não se considera mais irreligioso evitar pestes e epidemias através do saneamento e da higiene. E apesar de algumas pessoas ainda alegarem que as doenças são enviadas por Deus, no entanto, não acham que seja irreligioso tentar evitá-las.
O consequente melhoramento na saúde e o aumento da longevidade são algumas das características mais admiráveis e notáveis de nossa época. Mesmo se a ciência não tiver contribuído em nada para a felicidade humana, ainda assim merece nossa gratidão por estas conquistas, e aqueles que acreditam na utilidade das crenças religiosas podem ter grande dificuldade em apontar qualquer vantagem comparável que tenham conferido à raça humana.